Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para resolver a última questão das 30, questão 58 da prova amarela, que é tipo 3. E aqui eu até coloquei o gabarito oficial agora que saiu ontem, para a gente verificar, tá? Então essa questão aqui, tipo 3, a questão 58, a alternativa aqui correta é a D, tá? Lembrando que a questão 32 que eu tinha feito o vídeo logo na primeira semana, daquele da área entre duas retas do triângulo, que eu fiz um vídeo aí, o pessoal acessou bastante, ela foi cancelada, né? Eu tinha colocado 6, a alternativa aí, tinha saído no gabarito, mas não era 6, era 6,66, então foi cancelada. Para mim não mudou porque anteriormente eu tinha feito a pontuação dela. E a 47 também ela consta que foi anulada, eu também tinha colocado a alternativa B anteriormente, mas cancelaram. Então creio que os professores, bastante gente entrou com recurso, no meu caso não mudou, eu acabei acertando 23 questões aí das 30. E essa última questão aqui da prova amarela, 58, essa foi uma questão que eu pulei na hora de resolver e acabou que a prova não deu tempo como eu fui contando. Então essa 58 foi uma das 7 aí que eu não acertei, tá? Mas eu acho essa questão, até conversei com alguns colegas, até entendi a alternativa 8, mas eu acho ela bastante controversa, tá? E até coloquei alguns pontos aqui e eu queria que os demais professores aí dessem a opinião, os professores de matemática, tá? Até consigo enxergar como que chegou na D, mas para mim é controverso. É aquela questão quando a gente elabora uma prova, muitas vezes a gente faz uma questão e para a gente está muito clara, mas para quem leu dá um duplo sentido. Então eu já fiz provas que eu pensei ali que estava muito clara e o aluno trouxe uma leitura que fala controversa. Então acontece, tá? Então eu até peguei aqui algumas definições porque para mim aonde está o problema dessa questão, a controvérsia. E não quero ser dono da verdade. Se alguém quiser opinar aí, beleza. Mas ele fala assim, ó. Considere o seguinte experimento aleatório. Então, no experimento aleatório, ele está pedindo para eu considerar uma caixa contendo 5 bolas verdes e 5 bolas laranjas, tá? E aí eu peguei, e ele fala assim, o número de elementos do espaço amostral dessa experiência. Para mim, a experiência aqui, o experimento, consta 5 bolas verdes e 5 laranjas. E aí eu peguei até a definição aqui de espaço amostral e evento, né? O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis que um evento pode ocorrer em um experimento aleatório, tá? Então, mais uma vez, não sei se sou dono da verdade, mas eu acho ela controversa. Então, do experimento aleatório aqui, ele continha 5 bolas verdes e 5 laranjas, tá? E esse espaço amostral aqui, dessa experiência, para mim, seria esse experimento aleatório. Estou pegando aí pela definição, e para mim foi confusa na hora. Eu pulei, chegou no fim, eu joguei uma alternativa. Eu joguei a 15 aqui, só marquei porque nem tinha tempo, mas e errei, né? E ele deu aqui a alternativa 8, tá? Então, o experimento aleatório, espaço amostral para mim, espaço amostral era os resultados possíveis desse experimento, das 5 bolas e 5 bolas verdes e 5 laranjas. Tá? E aí, o que aconteceu? Ele fala, retiram-se em sequência e sem reposição 3 bolas da caixa, observando-se a cada retirada a cor da bola. O número de elementos do espaço amostral dessa experiência. Então, mais uma vez, para mim, o espaço amostral tem a ver com as 5 bolas verdes e laranjas. Seria, talvez, a controvérsia. Mas o que quer dizer?
Como ele tirou 3 bolas, ele está dizendo que da retirada só das 3, ele considerou que o espaço amostral era a retirada dessas 3. E para mim, eu entendi, pelo menos na hora, como se fosse a questão do evento. Mas o espaço amostral ele determinou em cima das 3. Então, quais seriam as possibilidades dessas 3, tirando 3 bolas do tal do espaço amostral? Bom, eu poderia tirar a primeira verde, a segunda verde e a terceira verde. Poderia ter tirado 3 bolas verdes. Depois, eu poderia tirar 2 verdes e uma laranja. Então, aqui eu poderia ter a variação das 2 primeiras verdes, a outra laranja, a primeira verde, segunda laranja e a outra verde, a primeira laranja, segunda verde e a terceira verde. Então, estou variando 2 verdes e uma laranja. Também posso ter uma verde e 2 laranjas. Então, posso ter verde, laranja, laranja, depois laranja, verde e laranja. E eu posso ter 2 laranjas e a terceira verde. Então, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E uma última opção, variando, eu posso ter as 3 laranjas. Tá? Então, ele considerou isso como o tal do espaço amostral, só referente à retirada das bolas das 3. Ele falou, esse é o espaço amostral. Tá? Mas eu, particularmente, acho que essa questão do experimento aleatório tinha 5 bolas verdes, 5 laranjas, não sei, posso estar errado, tá? Para mim não fica claro, eu entendo a proposta do 8, mas para mim essa questão é dúbia. Então eu estou colocando ela até como a última aqui, porque agora na playlist tem as 30, tá? E queria um pouco a opinião de vocês aí a respeito disso aqui. Talvez um convencimento que eu não tenho até agora, tá? E essa questão, por fim, ela não foi anulada, ela foi considerada, mas tudo bem, tá? Não sei quantos acertaram aí e que tenham acertado, tá? No meu caso não funcionou e no meu caso ainda não convence. Então eu queria um pouco do depoimento aí, opinião de vocês, ok? Lembrando que, como agora alguns aqui foram para a segunda fase, ao final desse vídeo aí eu estou deixando alguns planos de aula usando a BNCC para a gente se preparar aí para a prova didática. Obviamente também se passar pela dissertativa. Ok? Então, um grande abraço. A gente finaliza as 30 questões aí com essa força aí e foco para as demais fases para quem passou. Para quem não passou, vamos estudando aí, tem a resolução. Está chegando aí a prova do estado, pelo menos tem uma previsão de edital. E o interessante é ir resolvendo questões, né? Como essa aqui, para mim ela dá dúvida. Quanto às vezes é complicado uma resolução. Até as próximas fases. Um abraço.